Sejam muito bem-vindos, amados meus, aqui à aula da resolução número 7 de 2010 do Conselho Nacional de Educação, que trata sobre as diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental. Da mesma forma que as resoluções aqui que nós vamos tratar, as diretrizes, essa resolução não é diferente, então recomendo que você tenha assistido às aulas de LDB, só depois vir então aqui assistir a aula da resolução, beleza? Então, sem mais delongas, vamos iniciar aqui os nossos trabalhos. Ela é uma resolução de 2010, certo? Nesse caso é um ano importante a gente saber, exatamente porque nós já tivemos o ensino fundamental de 8 anos, né? Então essa resolução de 14 de dezembro de 2010, ela regulamenta aquilo que a lei já tinha estabelecido, transformando o ensino fundamental de 8 para 9 anos. Então nós temos aqui uma resolução que passa a ser de 9 anos de ensino fundamental, beleza? A diferença básica entre ela de 8 anos é que a de 8 anos, algum tempo atrás, o ensino fundamental iniciava-se aos 7 anos de idade. E atualmente o ensino fundamental inicia aos 6 anos de idade. Portanto, leva-se do 1º ao 9º ano, né? Fazendo assim nós termos 9 anos de ensino fundamental. Tá? É uma resolução bastante tranquila, ela não tem muito segredo. O que a gente precisa entender é alguns aspectos em relação a ela. Tá? Primeiro, ela é nacional, então ela rege o ensino fundamental de todo o país. Tá? Então é importante também. E aí nós entramos em alguns aspectos aonde que aspectos legais e ao mesmo tempo do senso comum, mas eu preciso destacar aqui para o desencargo de consciência do professor. Primeiro, ele vai garantir que o ensino fundamental seja um direito público subjetivo, certo? Isso já está na própria Constituição Federal, já está na LDB, onde que a educação é um direito público subjetivo. Então, o ensino fundamental, como é uma etapa da educação básica, não é diferente, continua sendo um direito público subjetivo, ou seja, é um direito que não necessita ser cobrado em âmbito jurídico ou qualquer coisa nesse sentido, já é um direito garantido à sociedade brasileira, beleza? E é um dever do Estado garantir esse ensino fundamental, né, ali de forma gratuita, sem nenhum tipo de requisito de seleção. Aí tem um parágrafo único que nos diz o seguinte, eu irei ler com vocês. Ele fala assim, ó, as escolas que ministram esse ensino deverão trabalhar considerando que essa etapa da educação, ou seja, etapa da educação, que educação? Educação básica, que é organizada na etapa da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. Então, ó, a etapa da educação é o ensino fundamental. Como aquela capaz de assegurar a cada um e a todos o acesso ao conhecimento, aos elementos da cultura imprescindível para o desenvolvimento pessoal. Então, o ensino fundamental, ele trata, sim, sobre o aspecto do desenvolvimento individual. Só que ele não vai só para esse caminho. Ele fala do aspecto do desenvolvimento individual e para a vida em sociedade. Então, além do desenvolvimento, da aprendizagem, do que é imprescindível para o desenvolvimento pessoal, também aquilo que é imprescindível para uma vida em sociedade. Assim, com benefícios de uma formação comum, o que é uma formação comum? É aquela vinculada à Base Nacional Comum Curricular atualmente, que é mais recente do que essa resolução. Tá? Mas é aquela que é a formação comum, é a Base Nacional Comum, que a LDB já tratava anteriormente, beleza? Base Nacional Comum Curricular. Independentemente de grande diversidade da população escolar e das demandas sociais. Ou seja, independentemente da diversidade que nós temos no Brasil, necessitamos ter uma base nacional comum para todos. Mas jamais podemos esquecer que a base nacional comum, ela anda em conjunto com a parte diversificada. Então o ensino fundamental também tem esse mérito da base nacional comum andar com a parte diversificada de nossas atividades.
E aí ele vem e diz o seguinte, lá no artigo 5º, mas no seu parágrafo, ele fala assim, que esse ensino fundamental deve se complementar com a educação de qualidade. O que nós entendemos nas diretrizes de forma geral é que quando falamos de educação de qualidade, nós estamos tratando de uma qualidade social, aquela que demanda uma relação do indivíduo com a sociedade a qual ele pertence. Mas essa resolução, ela me dá uma definição que também é bastante importante, mas é específica dela, que vai dizer que essa educação com qualidade social é igualmente entendida como direito humano, né? Direito humano. Ou seja, uma educação com qualidade social é uma educação que se respeita as perspectivas do direito humano, os direitos de primeira geração, que são os direitos civis e os direitos políticos de nossas crianças, mas também os direitos de segunda geração, que são os direitos sociais, isso no mínimo, sem contar os demais direitos da terceira geração, quarta geração, que não é o nosso assunto aqui especificamente, beleza? Então, igualdade, qualidade social, conforme essa resolução, ela vai associar diretamente a perspectiva dos direitos humanos, tá? E aí ele vai dizer que para que haja educação de qualidade, é necessário que ela seja pertinente e equitativa. Como a velha vaca mimosa dizia, essa perspectiva de equitativa, ou até mesmo que eu já separei aqui no inciso 3º, que fala sobre a equidade, né? É necessário a gente entender uma coisa. Como a velha vaca mimosa já dizia, é necessário a gente entender uma coisa. Preste atenção. A Constituição Federal, ela fala assim, somos todos iguais perante a lei. Esse aspecto da Constituição, nós estamos tratando sobre igualdade, mas é uma igualdade formal, é aquela que está apenas escrito na legislação, tá? Só que a igualdade formal por si só não garante uma igualdade real. Então a própria Constituição vai dizer assim, somos todos iguais perante a lei, mas nós temos que tratar os iguais como os iguais e os desiguais como desiguais. Tratar o desigual como desigual é para garantir uma verdadeira igualdade a esse indivíduo. Quando nós falamos sobre tratar o desigual como desigual, nós estamos falando de uma igualdade material. Igualdade material é aquela que sai do campo da legalidade e vai para o campo da realidade. Essa igualdade material também pode ser chamada de equidade. A equidade é tratar o desigual de forma desigual. Tá? Então, quando a gente fala sobre isso na educação básica, ele vai nos dizer aqui, né, que tem isso como relevância. Ele fala assim pra gente, ó, a equidade alude à importância de tratar de forma diferenciada os que apresenta como desigual no ponto de partida, como vista a obter o desenvolvimento e a aprendizagem equiparável, assegurando a todos a igualdade de direito à educação. Para garantir a igualdade de direito à educação, conforme essa resolução, é necessário perceber as desigualdades do ponto de partida, ou seja, as desigualdades sociais, as desigualdades emocionais, as desigualdades físicas, as desigualdades que as pessoas podem ter. É só tratando o desigual de forma desigual para lhe garantir uma verdadeira igualdade do direito à educação. Eu posso te dar alguns exemplos, mas irei focar em um exemplo específico que eu acho que é mais simples a gente compreender. Quando nós falamos de uma pessoa que tem um transtorno global do desenvolvimento, nós estamos falando que esta pessoa tem que ter uma ação educacional específica, né, aonde a integra no meio do campo da educação regular de ensino, né, exercendo então o que nós chamamos de educação inclusiva. Mas para que haja essa educação inclusiva é necessário ter uma intencionalidade de realmente incluir essa pessoa no campo da educação. Essa pessoa ou o grupo dessas pessoas. O que nós estamos fazendo é tratar ali o desigual de forma desigual, né? Fazendo isso, desigualdade conforme está no próprio texto aqui, a desigualdade do ponto de partida, fazendo com isso que no decorrer do processo ela tenha assegurado a igualdade do direito à educação. Ao meu ver, nessa resolução, esse é um dos pontos mais importantes
da resolução, beleza? Que ele deixa claro o processo de equidade no campo da educação brasileira, mais especificamente, neste caso, no ensino fundamental de 9 anos. Beleza. Depois, ele vai nos apresentar os princípios, que basicamente são os mesmos princípios que nós vimos lá na educação infantil, né, na aula das diretrizes da educação infantil, que os princípios são organizados entre éticos, políticos e estéticos. Os éticos está vinculado ali à questão do bem comum a todos, né, sem exercer nenhum tipo de preconceito, sem nenhum tipo de discriminação. O político, por sua vez, está falando voltado ali para a questão do estabelecimento de uma democracia em nosso país, focado na cidadania, ou seja, no conjunto dos direitos, né, de primeira geração e segunda geração principalmente. Tá? E os estéticos está associado à questão da aprendizagem, da criatividade, neste caso, né, voltada ali para manifestações culturais, especialmente, não obrigatoriamente, não unicamente, mas especialmente de cultura brasileira, de construção de identidades plurais e solidárias em nosso país. Então, os princípios são os éticos, políticos e estéticos. Recomendo você conhecê-los bem, porque ele pode cair em qualquer local na hora da sua prova, beleza? Ok. Depois disso, ele vem falar sobre as questões de matrículas. Assunto bastante tranquilo, sem muito segredo, mas eu preciso trazer aqui para o desencargo de consciência do professor, né? Primeiro, a gente entende que a matrícula é para as crianças de 6 a 14 anos no ensino fundamental, mas obviamente existe a educação de jovens e adultos. Então o que ele fala é que essa é uma matrícula obrigatória para as pessoas de 6 a 14 anos, mas também que será garantido àquelas que não tiveram acesso a essa educação na idade própria, né? Sendo que os 6 anos só será caracterizado como uma criança de 6 anos, aquela que faz aniversário de 6 anos até dia 31 de março do ano. Então a criança matriculou e começou a estudar ali com 5 anos no ensino fundamental, né? É possível isso acontecer sim, mas no decorrer do processo ela vai fazer 6 anos. E ela vai fazer 6 anos até 31 de março. Até 31 de março. Ela começou em fevereiro, por exemplo, a estudar, e até 31 de março ela faz 6 anos. Tudo bem, ela entra no ensino fundamental. Se ela fizer 6 anos depois de 31 de março, dia 1º de abril, por exemplo, neste caso, ela estará na pré-escola, né? No segundo ano da pré-escola. Beleza? Show, show, show. Aí depois ele fala que no ensino fundamental, o mínimo de carga horária é de 800 horas, distribuído em pelo menos 200 dias letivos, tá? Pelo menos 200 dias letivos. Ela fala regular será de 800 horas relógio, né? É o que está escrito aqui na resolução. Isso não é necessariamente o que a lei diz, né? A lei fala 800 horas aulas, né? A LDB fala 800 horas aula, né? A resolução fala 800 horas relógio, tá? Distribuído em 200 dias. Hora aula e hora relógio são definições diferentes. Hora aula pode ser um tempo menor do que hora relógio, né? Por exemplo, hora aula pode ser 50 minutos, tá? Que é o mais comum aí no Brasil. E às vezes é até menor dependendo do local. Na educação superior, por exemplo, é comum você ter uma hora aula de 45 minutos, por exemplo, beleza? Então, mais 50 minutos. Hora relógio é 60 minutos, conforme o que está aqui na resolução. Por isso que é relevante você lembrar que na resolução que trata sobre o ensino fundamental, quando fala que o ano letivo terá no mínimo 800 horas, é 800 horas relógio, conforme essa resolução. Isso só está certo se o examinador perguntar se é conforme a diretriz que trata sobre o ensino fundamental de 9 anos, beleza? E no mínimo em 200 dias letivos de trabalho escolar, beleza? Depois ele vem falar sobre o currículo. E dentro desse campo do currículo, eu separei aqui alguns pontos que só para os encargos de consciência, né? Mas a gente já sabe que já vimos lá na LDB, né? Que é fundamento para o que está aqui. Ele fala o seguinte, que dentro do currículo terá uma base nacional comum, né? Essa base nacional comum atualmente é organizada através da BNCC, tá? Da Base Nacional Comum Curricular.
Tá? E esse currículo será complementado pelo sistema de ensino ou em cada estabelecimento escolar, às vezes é pelo sistema, às vezes é pelo estabelecimento escolar, por exemplo, numa instituição privada pode ser pelo estabelecimento escolar, pela uma parte diversificada. Nós sabemos então que o currículo, conforme está na LDB, ele tem a base nacional comum e a parte diversificada. Ele só diz isso. Terá a base nacional e terá a parte diversificada. Mas preste atenção no artigo 11, porque é um artigo que trata sobre esse aspecto e é muito importante essa definição aqui para fins de prova, inclusive para um aspecto redacional, caso você venha escrever sobre essa questão da base nacional comum e da parte diversificada, que é o seguinte, né? Essas duas partes não podem ser consideradas como blocos distintos, mas sim elas são consideradas de forma integrada, beleza? Não são dois blocos distintos, mas uma mesma ação integrada. A parte nacional comum é tão importante como a parte diversificada e elas atuam de forma integrada no ensino fundamental, beleza? Não esqueça dessa definição, pois ela é muito importante para fins de prova, tá? Depois disso, nós chegamos aqui no artigo 13 e no artigo 15, que ele vai nos dar aqui algumas definições e por desencargo de consciência, inclusive, eu diria que há uma chance de cair na sua prova essas ações aqui, né? Tanto aqui na resolução, como até mesmo retirando questões da BNCC, que vai tratar sobre esse mesmo assunto, tá? Da Base Nacional Comum Curricular. No artigo 13, fala que no ensino fundamental terá conteúdos. Beleza, terá conteúdos. Esses conteúdos são citados no artigo 12, beleza. Só que esses conteúdos, eles são organizados, olha que o artigo 13 fala, esses conteúdos são organizados em componentes curriculares. Esses componentes curriculares articulam, por sua vez, áreas de conhecimento. Então, eu tenho componentes curriculares dentro de áreas de conhecimento. Entendeu? Então, o conteúdo é o conjunto de conhecimentos, de componentes curriculares, desculpa. O conteúdo é o conjunto de componentes curriculares organizados em áreas de conhecimentos. Quais são as áreas de conhecimentos? Esse mesmo artigo vai nos dizer, ó, linguagem é uma área de conhecimento. Dentro de linguagem, existem vários componentes curriculares. Tá? Então, linguagem é uma área de conhecimento, dentro dele existem vários componentes curriculares. Matemática, outra área de conhecimento, ciência da natureza é outra área de conhecimento, ciências humanas, outra área do conhecimento, tá? Outra área de conhecimento. Ainda existe uma outra área do conhecimento que o artigo 13 não trata, mas é uma área do conhecimento citado, né, dentro dos componentes curriculares, ou melhor, ele não é bem uma área do conhecimento, mas é um componente curricular, que é a questão do ensino religioso, que não se encontra em nenhuma delas, e é um dos pontos capciosos para fins de prova. Mais especificamente, então, para a gente entender, vamos ao artigo 15, que se torna mais fácil. Vamos lá, ó, existe o conteúdo, e o que é o conteúdo? É o conjunto de tudo. Tudo que é ensinado no ensino fundamental é o conteúdo. Base nacional comum, parte diversificada, tem conteúdo. Como que ele é organizado? Ele é organizado, digamos, então, em áreas de conhecimento, tá? Essas áreas do conhecimento, dentro delas, tem componentes curriculares. Então, vamos entender aqui, ó. Linguagem é uma área, é um componente, é uma área do conhecimento, beleza? Então, linguagem é uma área do conhecimento, certinho? E dentro de linguagem, existem os componentes curriculares, que são esse aqui, ó. Língua portuguesa, língua materna para populações indígenas, língua estrangeira moderna, arte e educação física. Isso aqui, da linha A à linha E, é dentro de linguagem. São componentes curriculares obrigatórios dentro da área de conhecimento linguagem. Beleza? São componentes curriculares obrigatórios dentro da área de conhecimento linguagens. Tudo bem? Então, o que você tem que lembrar é que arte faz parte de linguagem. Arte é um componente curricular que está dentro da área de conhecimento chamado linguagem. Educação física é um componente curricular que está dentro da área de conhecimento chamado linguagem.
Tudo bem? Existe uma outra área do conhecimento que é a matemática. Matemática é uma outra área do conhecimento. Perceba que não existe componentes curriculares subdividindo matemática. Ela por si só já é o seu próprio componente curricular. Não existe subdivisões nela. Tudo bem? Ciências da natureza, também da mesma forma. Quando nós olhamos aqui ciências da natureza, nós percebemos que ciências da natureza não tem subdivisões aqui no ensino fundamental. Pode ter em outros lugares, aqui no ensino fundamental não. Então não existe ali componentes curriculares dentro dela. Então ela é o componente curricular de si mesmo. Ciência da natureza, né, é uma área do conhecimento e é o seu próprio componente curricular. Tá? Ciências da natureza. Ciências humanas é uma área do conhecimento. Essa área do conhecimento chamada ciências humanas, tem ali uma suborganização no ensino fundamental com duas linhas de raciocínio de componentes curriculares, que são História e Geografia. História e Geografia são componentes curriculares dentro de uma área do conhecimento chamada Ciências Humanas. Beleza? Tá? Ciências humanas. Então preste atenção. Linguagem, área do conhecimento. Essa área do conhecimento tem 5 componentes curriculares. Tá? O conjunto desses 5 componentes curriculares é o que forma a área do conhecimento. Linguagem. Matemática é uma área do conhecimento. E ela é o seu próprio componente curricular. Por quê? Porque ela não subdivide. Tudo bem? Então ela é o seu próprio componente. Ciência da natureza é uma área do conhecimento e ela é o seu próprio componente curricular, porque ele não se divide. Ciências humanas, por sua vez, é o componente, é a sua área do conhecimento e que é organizado em 2 grupos de conhecimentos curriculares, História e Geografia. Beleza? Mas olha o que nós temos aqui no inciso 5º. No inciso 5º, o ensino religioso também é uma área do conhecimento, tá? Também é uma área do conhecimento. Perceba que no inciso 13, ele não fala sobre o ensino religioso como áreas do conhecimento, tá? Ele não fala, certo? Não fala. Aqui ele vai colocar ele aqui dentro dessa estrutura, dentro do componente curricular no inciso 5º. O que é o ensino religioso, então? Vamos lá. Aqui a gente precisa entender o aspecto histórico da formação estrutural curricular brasileira. O ensino religioso, algumas pessoas, dentro da formação do currículo do ensino fundamental, queriam que o ensino religioso estivesse dentro de ciências humanas. Beleza? Então ficaria História, Geografia, Ensino Religioso dentro de Ciências Humanas. Um outro grupo, que foi o grupo vencedor, entende que ensino religioso não é ciências humanas. Então ele não entra dentro de ciências humanas, tá? Não entra dentro de ciências humanas. Ele é uma outra coisa, ele é uma outra ação, tá? Aonde a resolução e até mesmo a BNCC, que tem a mesma estrutura, não organiza o ensino religioso em subdivisões de componentes curriculares. Não fala muito sobre o ensino religioso, deixando o ensino religioso para os sistemas de ensino tratar como será a perspectiva do seu próprio ensino religioso dentro do seu respectivo sistema de ensino. Tudo bem? Então, o ensino religioso, né, conforme o artigo 15, ele é um componente curricular obrigatório, tá? O ensino religioso é um componente curricular obrigatório. Perceba que ele não está citado como áreas de conhecimento aqui no artigo 13, tá? Mas ele está citado no ensino religioso como obrigatório. Traduzindo, quais são as áreas que obrigatoriamente tem que ter no ensino religioso? Linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso. Essas são obrigatórias no ensino fundamental de 9 anos. E não poderia ser diferente, o ensino religioso está obrigatório na própria Constituição Federal. É uma determinação constitucional que as escolas públicas tenham ensino religioso na sua grade, tá? É uma obrigação constitucional, então ele não poderia tirar, tá? Só se mudar a Constituição, só através de uma emenda constitucional, tá? Se não tiver, não tira esse aspecto. Então, aqui a resolução está respeitando a Constituição. E vou repetir, não coloque o ensino religioso dentro de ciências humanas. O examinador tende a colocar o ensino religioso dentro de ciências humanas, fazendo assim o item ficar errado, tudo bem?
Beleza, partindo daí ele vai citar vários aspectos que estão ali na LDB, né, que a gente precisa conhecer bem, tá? Alguns aspectos eu destaco aqui. Por exemplo, no artigo 4º, ele fala assim, ó, que a música constitui conteúdo obrigatório, mas não exclusivo do componente curricular arte, o qual compreende também artes visuais, o teatro e a dança. Né? Nós temos na arte, né, 4 elementos: a música, as artes visuais, o teatro e a dança. Né? Nós temos 4 elementos dentro da artes, tá? Da artes. Aqui no parágrafo 4º, ele vai dizer que a música entra no componente curricular, mas não é exclusiva, não é só a música, tá? O componente curricular também tem artes visuais, também tem o teatro e também tem a dança. Só um detalhe para o desencargo de consciência do professor. Essa definição aqui na resolução cita, né, a Lei 9.394 de 96, que é a LDB. Tá? Esse artigo lá na LDB caiu, mas permanece na resolução. Certinho? Permanece na resolução. Tudo bem? Tá? Então, só para os encargos de consciência do professor. Aí ele vai citando outras coisas, né? Fala sobre a educação física, que é obrigatória no ensino fundamental. Fala sobre o ensino religioso, né? No parágrafo 6º, fala que a matrícula é facultativa. Lembre-se, a obrigatoriedade de ofertar o ensino religioso no ensino fundamental é obrigatória. É obrigatório que o Estado oferte o ensino religioso nas escolas públicas. Tá? É obrigatório. Agora, a matrícula, ou seja, os pais fazer a matrícula dessa criança no ensino religioso é facultativa, tá bom? É facultativo os pais fazer a matrícula dessa criança no ensino religioso. Tudo bem? Tá? Lembre-se que esse ensino religioso, sendo matrícula facultativa, né, mais de obrigação a ser ofertada, é necessário respeitar a diversidade cultural e religiosa do Brasil, sendo vedada quaisquer formas de proselitismo, ou seja, é vedado puxar a sardinha para o seu lado, né? Então, um professor de ensino religioso não pode, por exemplo, pregar ali para aquelas crianças a sua própria fé ou a sua ausência de fé, tá? Pregar uma ausência de fé também é proselitismo, tudo bem? Então, pregar a sua própria fé, uma ausência de fé, também é proselitismo, tá? Então, não pode fazer isso, mas sim respeitar a diversidade cultural religiosa do Brasil. Beleza, beleza, beleza. Ok. Tranquilo. Aí vai falar sobre os componentes curriculares e tem um detalhe que ele diz que esses componentes curriculares devem acontecer através da transversalidade, né? Forma de trabalhar esses componentes associados aos próprios temas sociais, partindo ali do interesse do estudante, das necessidades daquela comunidade a qual está associado a essa estrutura educacional, tendo assim uma perspectiva integrada, tá? Uma perspectiva integrada. O artigo 17, ele vai falar que no ensino fundamental, e preste atenção nisso, a partir do 6º ano, vou repetir, o ensino fundamental, a partir do 6º ano, é obrigatório uma língua estrangeira moderna. Tá? Uma língua estrangeira moderna. É o que está na resolução. Uma língua estrangeira moderna. A LDB mudou isso, tá? A LDB fala que hoje é obrigatório o inglês, que é uma língua estrangeira moderna. Tá? Mas da forma que estava, poderia escolher a língua. Poderia ser o inglês, poderia ser o espanhol. Só ser uma língua estrangeira moderna. O que é moderna? É uma língua ainda utilizada no mundo. Tá? Não é uma língua morta. Por exemplo, o latim não poderia, porque é uma língua morta. Uma língua morta significa que não tem nenhuma uma sociedade, nenhum país que fale em latim, que é uma língua corrente, certo? É importante, muitos documentos é escrito em latim, exatamente porque o que é escrito em latim não muda, afinal a língua já não muda mais, certo? Mas ela não é moderna. Uma língua estrangeira moderna é aquela que tem algum lugar no mundo que ela é falada, tá? Que ela é escrita, beleza? Então uma língua estrangeira moderna, certo? Mas hoje é o inglês porque é isso que está na LDB. Mas conforme a resolução, se cair, conforme a resolução que trata sobre as diretrizes nacionais, o ensino fundamental, né? A língua estrangeira a partir do 6º ano tem que ser uma língua estrangeira moderna, certo? Conforme a resolução está certo, mas conforme a LDB hoje é o inglês, tá? É o inglês. Beleza?
Depois ele vai falar sobre a gestão democrática, que também é bastante tranquilo no que está aqui. Basicamente ele fala na gestão democrática que o PPP da escola, o projeto político pedagógico, ele necessita passar pela comunidade escolar. O que é a comunidade escolar? São todos os membros dessa comunidade. Tá? A direção, os professores, os profissionais que trabalham na educação, os pais, os estudantes, tá? Todos aqueles que estão envolvidos na educação. Porque assim esse projeto pedagógico terá o que é necessário para uma boa educação, que é a autonomia, tá bom? Então a autonomia é palavra de ordem no ensino fundamental e para garantir essa autonomia o PPP passa ali pela comunidade escolar. É a comunidade escolar que necessita produzir este projeto. Beleza? Né? O regimento escolar tem que garantir que o projeto pedagógico seja feito assim. Tá? Seja feito com a participação popular. O regimento escolar então tem que garantir isso, que garanta também que haja uma educação inclusiva, que haja uma educação de qualidade social, que é aquela que respeita os direitos humanos, conforme aqui está. Né? Então, os direitos do ensino fundamental, ele irá tratar sobre esse aspecto também. Beleza? Destaquei mais alguns aspectos aqui. Aspecto também bem senso comum, mas só para os encargos de consciência, porque é uma perspectiva, amados, crítico-social dos conteúdos. Isso que está no artigo 24, tá? Que é basicamente a principal tendência atual que rege a educação pública brasileira, tá? Então, ele vai dizer assim: é necessária a integração dos conhecimentos escolares no currículo, favorece a sua contextualização e aproxima o processo educativo da experiência do aluno. Ou seja, um assunto a ser tratado na escola precisa passar ali pela contextualização e aproximação do estudante em relação àquele respectivo assunto, tá? Não é uma ação de um conhecimento morto, mas de um conhecimento vivo, aonde que as experiências do aluno participam do seu próprio processo de aprendizado. É necessário contextualizar esses assuntos aos estudantes, ou já a partir de uma contextualização própria do estudante, que é o ideal dentro da perspectiva crítico-social dos conteúdos. Beleza? Tá? Ok. O artigo 25, também só para os encargos de consciência do professor, é um texto bonitinho que diz assim, ó: os professores levarão em conta a diversidade sociocultural da população escolar, as desigualdades de acesso ao consumo de bens culturais e a multiplicidade de interesse e necessidades apresentadas pelo aluno no desenvolvimento de metodologias e estratégias variadas que melhor respondam às diferenças de aprendizagem entre os estudantes e as suas demandas. Tá um texto bonitinho, basicamente dizendo que o professor precisa utilizar para fins educacionais estratégias didático-pedagógicas que respeite a cultura e a condição de consumo de bens culturais que essas crianças têm. Por exemplo, um professor pede uma pesquisa, que a criança faça uma pesquisa na internet, né, em casa. Certinho? Tem lá um site, precisa fazer uma pesquisa na internet em casa. Esse professor, ele precisa, antes de fazer essa demanda, verificar se essas crianças, aonde que ele está lá, se eles têm acesso à internet. Né? Isso é o que ele está pedindo aqui. E sim, há uma possibilidade de algumas dessas crianças, por exemplo, não terem acesso à internet. Então esse professor não estaria respeitando as desigualdades de acesso ao consumo de bens culturais. Beleza? Então é necessário sempre perceber esse tipo de ação. Esse é só um exemplo, mas é sempre necessário perceber esse tipo de ação na hora de exercer uma demanda educacional. Beleza? Ok, o artigo 27 também bastante tranquilo. Basicamente ele está dizendo que os sistemas de ensino, já sabemos o que é um sistema de ensino, né? As escolas e os professores sempre a atuar com apoio da família e da comunidade. Tá? Sempre. Então o sistema de ensino sempre atua com apoio da família e da comunidade, pois só assim vai assegurar o progresso contínuo dos alunos, tá? Ao seu desenvolvimento pleno, certinho? Tá? Não existe uma educação apenas escolar.
existe também uma educação familiar, existe também uma educação comunitária. E isso é importante no processo de aprendizagem, no desenvolvimento pleno do indivíduo. Então, o ensino fundamental, ele não retira a responsabilidade da família e da comunidade. Muito pelo contrário, ele chama essa família, chama essa comunidade para participar do processo educativo das crianças. Beleza. Um outro ponto que nós vimos lá no ensino da educação infantil, né, na diretriz da educação infantil, e aqui ele vai basicamente repetir isso. Ele fala que é necessário, pensando no ambiente educacional, que o ambiente educacional ele tem uma continuidade, ou seja, sem quebras através das etapas. A criança está na etapa da educação infantil, foi para o ensino fundamental, quebrou, saiu de uma coisa, foi para outra. Não, é necessário que haja uma continuidade, seja um percurso contínuo dessa aprendizagem, tá? A criança está nos anos iniciais do ensino fundamental, nos 5 anos, vai para os 4 anos finais do ensino fundamental. Há uma quebra? Não, não é para ter uma quebra, mas sim uma continuidade dessa aprendizagem, tá? Mais dessa aprendizagem. A criança está nos anos finais, no 9º ano do ensino fundamental. Ela vai para o ensino médio. Há uma quebra? Não. Há uma continuidade dentro desse processo. É isso que esse artigo 29 e os demais irá solicitar para a gente. Beleza? O artigo 30, ele fala sobre uma informação que eu já falei algumas vezes com você, mas que é importante a gente destacar aqui, novamente, só para os encargos de consciência do professor, que é o seguinte. Conforme a diretriz do ensino fundamental de 9 anos, ele diz que nos 3 anos iniciais do ensino fundamental, deve ser assegurado à criança a alfabetização e o letramento. Tá? Alfabetização e o letramento. Beleza? Tá? É o que está escrito aqui, tá? Não vou entrar no mérito técnico, certo? Que letramento acompanha a vida toda das pessoas, dos seres humanos. Não entrarei nessa perspectiva. O que me interessa aqui é que, conforme está na resolução, aqui na diretriz do ensino fundamental, que nos 3 anos iniciais do ensino fundamental é para garantir a alfabetização e o letramento. Tudo bem? Beleza, 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 tá? Só que a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, atualmente afirma que essa alfabetização é necessário que ela aconteça nos 2 primeiros anos do ensino fundamental. O único lugar, dos lugares que eu já vi até hoje, que trata sobre o ensino fundamental, a alfabetização nos 2 primeiros anos é na Base Nacional Comum Curricular. Tudo bem? Nas outras legislações, nós temos esse aspecto com 3 anos. Pode ter alguma outra alteração estatal, legislação estatal, que já esteja se adequando à BNCC. Mas, em regra, 2 anos alfabetização na BNCC, 3 anos em outras legislações, como aqui na Resolução do Ensino Fundamental, como, por exemplo, nas DCN, nas Diretrizes Curriculares Nacionais, como, por exemplo, no Plano Nacional de Educação, como, por exemplo, no Plano Distrital de Educação. Todos eles, quando se fala sobre essa alfabetização, trata ali sobre 3 anos e a BNCC é o único local que trata sobre 2 anos, tá? 2 anos. Tem que ter uma continuidade na aprendizagem, como nós falamos, beleza, né? E aí ele vai depois falar sobre a avaliação. Que a avaliação, ela é ali um caráter integrante ao próprio currículo, né? Bastante tranquilo, a avaliação é fundamento de todo o processo educacional, e aí ele pede que essa avaliação ela seja de caráter processual, formativo, participativo, de forma contínua, né? Cumulativa e diagnóstica, tá? Ou seja, uma formação que não seja apenas e exclusivamente somativa. Tá? Ela tem que ser formativa, ela tem que ser processual, ela tem que ser de forma participativa, tá? E diagnóstica, vinculando a esse próprio processo dentro da educação formativa, tá bom? Então, a avaliação, o foco é a formação processual formativa, tudo bem? Na avaliação tem que utilizar vários instrumentos, beleza? Né? Deve prevalecer os aspectos qualitativos nessa avaliação em relação aos quantitativos, né? E deve ter
ali obrigatoriedade de recuperação, tá? Só lembre-se o seguinte, isso tudo está na LDB, mas lembre-se desse detalhe. É necessário que essa recuperação ela aconteça. Por isso ela fala que ela é obrigatória, tá? Obrigatória. A recuperação ela é obrigatória. Mas jamais esqueça, preferencialmente paralela ao ano letivo. Não é obrigatório que a recuperação seja paralela ao ano letivo. É obrigatório que ela aconteça, que a recuperação aconteça. Mas, paralelo ao ano letivo, é uma preferência da lei, é uma preferência da resolução. Paralelo ao ano letivo, é uma preferência da resolução. Tudo bem? Beleza? Tá? Então, aí se encontra essa demanda. Beleza. Assegurar tempos e espaço de reposição dos conteúdos, né? Então é uma outra forma também, é garantir no ensino fundamental, reposição de conteúdos, aceleração de estudos é uma outra possibilidade citada aqui pra gente, tá? E depois ele vai falar sobre a escola em tempo integral, bastante tranquilo também, sem problema nenhum. Basicamente ele fala que uma escola de tempo integral no ensino fundamental é aquela que tem 7 horas diárias no mínimo, com uma carga horária anual de 1.400 horas, né? Então, beleza, de boa. Ok. Depois ele vai falar sobre a educação indígena e educação quilombola, e a educação do campo, tá? Campo, indígena e quilombola. Perceba que quando ele fala sobre a educação do campo, ele fala que é aquela pessoa que está em espaços de floresta, pecuária, das minas, da agricultura e se estende também aos espaços pesqueiros, aos caiçaras, aos ribeirinhos e extrativistas, tá? Perceba que aqui, campo é essa galera, tá? Campo é essa galera aqui, beleza? Tá? É diferente, por exemplo, lá na educação infantil, na diretriz da educação infantil, que coloca aqui dentro também, por exemplo, como campo, os quilombolas, beleza? Aqui não, aqui ele deu uma separada, tá? Não estou dizendo que não é, até pode ser do campo, sem problema nenhum, tá? Mas aqui ele separa para a gente entender. No artigo 39 ele fala então, olha, também além do campo, terá ali a escola indígena e a educação escolar quilombola, que são aquelas unidades escolares inscritas em terras e culturas dessa população. Tá lá numa comunidade indígena, é uma educação indígena. Tá lá numa comunidade quilombola, é uma educação quilombola. Beleza? E aí, ele vai citando aqui algumas modalidades, a educação especial, por exemplo. Basicamente, aqui eu destaco que ele vai falar que é necessário ter acessibilidade das pessoas para atender às suas demandas educacionais, né? Que esse atendimento, haja um atendimento educacional especializado para essas pessoas, que podem ser no contraturno, pode ser na mesma escola, pode ser em uma outra escola, tá? Ou em algum outro centro especializado. Depois ele cita a educação de jovens e adultos, tranquilo, sem muitas delongas, né, que haverá uma educação de jovens e adultos com adequação do conteúdo para os jovens e adultos desta educação. E depois ele fala da implementação, tal, e assim encerra-se essa resolução, as diretrizes focadas no ensino fundamental de 9 anos. Beleza? Esses são meus comentários sobre essa resolução. Acredito que eles são os pontos onde o examinador pode cobrar para você. Muito obrigado, que Deus abençoe e até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau.